Vozes da Vez. Oferecimento Natura Musical. Há 20 anos nos encontramos na música. Marina Sena no Vozes da Vez. Tô feliz que você tá aqui, Tô viu? muito feliz de estar aqui, muito mesmo. Você tá muito bonita. Obrigada. Você está mais madura. O disco eu adorei. E Nossa, tô fico feliz muito de feliz ver que você o gostou, porque eu sei que se amadurecimento. você gostou é porque tá bom. Não, imagina. Você é crítica, Não sou crítica, eu você é acho que seletiva. eu acho que talvez um pouco, porque trabalha muito tempo com isso, né? É, tu sabe, tem conhecimento de causa, né? Não, não me coloca nesse lugar não, porque não. Mas você tem? Mas Coisas Naturais tá muito bonito. E tá muito você, né? Obrigada. Muito eu, completamente, assim. Eu acho que vários momentos de mim, assim, né? Várias pesquisas ali dentro da coisa, eu consegui trazer mais a regionalidade, a coisa do norte de Minas, assim, nesse álbum, que é uma coisa que eu sentia falta, né? Que desde de primeira sempre fiz um som muito brasileiro, mas tinha coisas que eu fazia ali, por exemplo, com a outra banda da Lua, que tinham muito a ver com o norte de Minas, tinha uma pesquisa bem norte-mineira, assim, que me alimenta muito como artista, me traz um fogo, sabe? Quando traz um brilho a mais em você, quando você está atrelado a essas coisas assim. Então, no Coisas Naturais, eu acho que eu consegui dar uma entrada de tipo, gente, vou começar com uma pesquisa bem norte-mineira agora, então vamos acompanhando aqui. Eu acho que é um começo, né, o Coisas Naturais desse retorno, né, pro que eu sentia fazendo som com a outra banda da Lua, por exemplo. Peraí, vamos agora, porque abriu várias abas na minha Abriu. cabeça. De primeira, tem muito do norte de Minas também, mas é um disco, me parece, que é você se apropriando dos signos do mercado e falando, eu vou fazer sucesso de cara, porque depois que eu tô lá, vai ser mais difícil de me tirar de lá, é isso? Exatamente. É tipo, quase como se o som eu tivesse dado uma tivesse transformado aquele som meu que era muito cru, voz e violão ali numa coisa mais palatável, mais pop, né? Não à toa, a gente tem Por Suposto nesse álbum que foi um hit brasileiro mesmo, assim, que Brasileiro, todo você mundo... tá sendo humilde, né? rolou uma coisa Rolou meio uma gringa. comoção, né? Foi Rolou uma uma coisa comoção. louca, é. Rolou uma comoção mesmo, assim. Foi uma surpresa, porque eu nem sabia que Por Suposto ia acontecer isso tudo, porque nem era uma música que brilhava tanto pra mim no álbum, assim. Mas aconteceu. Eu acho que ela vinha com uma roupagem, com uma textura bem polida, né, vamos dizer assim, um som bem polido, bem educado, né? Eu sinto um Sim. som bem educadinho, assim. Eu acho que o Vice Inerente, ele é mais sem educação, vamos dizer assim, do que o de primeiro. O de primeiro é bem educado, bem polido. O Vice Inerente vem assim, gente, tô em outra parada aqui, tô entrando em uma outra viagem aqui. Eu acho que o Coisas Naturais eu consegui concluir melhor essa viagem que eu estava querendo entrar assim e ainda trazer muito forte as minhas referências do norte de Minas. Você falou de vício inerente, estou aqui procurando, que em algum momento eu falo de vício inerente aqui no meu roteiro, não achei, mas vamos lá. Vou para ele para a gente voltar para o de primeira e seguir direto para Coisas Naturais. Você gostou, fala sinceramente, do resultado de Vício Inerente? Era o que você esperava? Por que eu estou te perguntando isso? Porque de primeira foi um disco que você disse inúmeras vezes que você lapidou. Você queria que fosse um disco que te desse esse estrelato, e ele te deu. E aí o segundo disco de uma cantora que conquistou o mundo é um disco que tem uma pressão de gravadora, tem uma pressão do seu público e tem uma pressão pessoal. Com tanta pressão, você conseguiu que Vício Inerente fosse um disco de verdade, da Marina? Ó, eu não escuto o Vício Inerente inteiro, por exemplo. Tem músicas que eu amo, mas eu não escuto inteiro. Diferente do de primeira e do Coisas Naturais, que eu escuto inteiro, entendeu? Já respondeu, né? Mas é um álbum que para aquele momento fazia sentido, e eu acho que para aquelas coisas que eu estava vivendo, assim, eu tava meio perdida mesmo, entendeu? Porque eu tinha acabado de acontecer, De né? fazer um puta de um sucesso, né? De Tinha ganhar acabado de dinheiro pra acontecer. Então, eu caramba, tinha que enfim. mostrar que eu não ia ser cover de mim mesma, porque também é uma coisa que se espera quando você faz sucesso com uma música, com um álbum, né? Que você vai continuar brincando naquela textura pra você não mexer no time que tá ganhando. Só que eu não opero muito assim. O time tá ganhando, eu quero fazer outro time, entendeu? Para o outro time ganhar também. Eu não gosto de ficar só apostando no time que tá ganhando, assim. Então, eu precisava mudar, eu precisava acrescentar alguma coisa na minha pesquisa ali,
Seja, se eu, naquele momento eu só tinha tempo de pesquisar textura, por exemplo. Eu não tinha tempo de ler tanto, de escutar Quando tantos você disse que não álbuns. tinha tempo, porque você também estava em turnê, Atolada de fazendo muitos coisa, fazendo shows. muito show. Fiz 3 turnê na Europa, basicamente, assim. Fiz turnê aqui no Brasil, fiz show demais, fiz tudo, né? E fiz questão também de estar em todos os lugares. Tá em premiação, tá em programa de televisão. E isso você tem que se propor, né? Porque tá tudo aí, você só tem que, você quer, você banca, e aí você tem que bancar aí. Isso é um puta trabalho, assim. Qual o preço disso, Marina? Cabelos brancos. Eu acho que custa sua liberdade, custa sua autonomia com sua agenda, com seus horários, assim, você fica muito preso numa agenda, muito presa numa cartilha, assim, e isso tira um pouco sua espontaneidade, que é muito importante para o artista. Então, eu acho que para a pessoa que cria, é um ambiente bem hostil mesmo, assim, porque você, de repente você era completamente livre, assim, solto para criar em todos os momentos, assim, e agora você tem um tempo específico para criar, você só pode criar aqui, ó, você tem 2 horas para criar. Isso Porque o é resto do punk. tempo a agenda já está comprometida. E a pesquisa é muito importante, então você não tem muito tempo para pesquisa, você só está agindo, né? Você só está executando o tempo inteiro. A pesquisa, ela fica num momento meio... Nas 45 do segundo tempo, você tem 5 minutos para fazer uma pesquisada, entendeu? E tem que ler, tem que escutar muita música, tem que ver muito filme, tem que pesquisar muita coisa e tem que viver muito. Falta todas essas coisas, sabe? É onde pesa para mim, assim, porque para mim a pesquisa, o ócio, ficar uma semana assim, pesquisando os meus próprios pensamentos Claro. mesmo. Para mim é muito importante, assim, e realmente não tem mais esse tempo, e eu entendi que não vai ter mesmo. Só se um dia eu realmente ganhar um dinheiro bom, assim, e falar, não, agora eu posso ficar 1 ano sem trabalhar, que não vou falir. Aí eu faria isso, mas por enquanto não é o caso, eu faliria, então Eu melhor acho não que seu mexer. custo de vida está muito alto. Já dá para parar 1 ano, vai. Não, para manter meu padrão de vida, não. Aí eu teria que abaixar Tá. meu padrão de vida. Aí beleza, eu São abaixaria, escolhas são também, né? escolhas. Eu abaixaria sim em algum momento, mas no momento eu tô Sim. operando de outra forma. Eu tô querendo conquistar uma coisa para poder parar sem abaixar meu padrão de vida. Agora, se precisar também. Como é que nasceu Coisas Naturais? Me conta em que momento que você falou: "Olha, eu preciso voltar para o norte de Minas. Eu já vi como é que é, esse mundo me foi apresentado, mas eu quero voltar para o norte de Minas". Quando eu estava querendo fazer meu terceiro álbum, eu falei assim, velho, eu preciso fazer alguma coisa que me acenda uma chama dentro de mim, assim, porque não sei mais o que pode acender uma chama mesmo. Só fazer sucesso? Só ter número? Só ganhar dinheiro? Sinceramente, isso é muito legal, mas eu preciso de outra coisa, eu preciso de um negócio que me alimenta, sabe? Eu preciso de tudo isso, mas eu preciso de uma coisa que me alimenta. E aí eu falei, vai, será que eu monto uma banda? Sabe, fazer um projeto, um braço, sabe? Tipo, montar uma banda, fazer um projeto específico, assim. Porque eu pensei, será que isso vai me dar uma chama? Isso porque é bom, realmente pode, Uhum. pode fazer florescer certas coisas numa pessoa, assim. No momento eu pensei, será que eu chamo os meninos da outra banda da Lua e a gente faz um álbum novo da outra banda da Lua? Sabe? A experimentação que você fez também com Canções de Gal tem a ver com isso. De você buscar uma outra coisa que estivesse te alimentando. Sim. Não, era brincar mesmo com tudo que era, tudo aquilo quando eu estava fazendo arte daquele jeito mais puro, assim, o que que eu estava escutando, o que que eu estava fazendo, o que que eu estava cantando, quais eram os sons que eu estava ouvindo. Porque depois que tudo vai acontecendo, você fica achando que nem as músicas que você escutava mais, você tem que escutar outras músicas, sabe? E aí você fala, não, era exatamente aquelas músicas lá, era aquilo ali, sempre foi aquilo ali, sempre vai ser aquilo ali. Eu posso até pesquisar outras coisas, mas a sua base ali é o que vai, é o A que formação a já foi, formação né? já foi, entendeu? Agora já era. Faz todo sentido. E graças a Deus eu tive uma formação bem interessante, assim, pelo fato de ter banda, né? Eu acho que a coisa de ter banda é muito importante, assim, porque é uma troca em comunidade com pessoas que estão com as mesmas ideias que você. Então a pesquisa é muito grande, você fica o tempo todo mostrando música nova, mostrando instrumento novo, mostrando músico novo, mostrando. Então, você está o tempo inteiro vivendo música, respirando música com aquelas pessoas ali, né? A última vez que eu te entrevistei, você me disse assim: "Eu nunca mais vou ter banda". Eu E tô ó, eu adorando. querendo fazer uma banda de Eu novo. tô ouvindo você falando, tô, gente, Mas realmente, é porque realmente tem hora que você precisa de gente. Tem claro. hora que você precisa realmente focar numa coisa sua aqui e entender, mas
a maior parte do tempo você vai precisar de pensamento em coletivo, assim. Eu acho que a pandemia tirou muito isso da gente, ficou todo mundo muito solitário pensando Uhum. assim. Eu me incluo nisso, porque eu Claro. lancei um álbum, me lancei solo na pandemia, porque Sim. realmente fez mais sentido naquele momento ali. Só que chegou uma hora que eu falei, gente, eu quero meus amigos, sabe? Eu quero minha galera, eu quero meu povo perto de mim aqui. Tava tão bom a gente falando de música o tempo inteiro, pensando música, vivendo isso. São pessoas que valorizam tanto as coisas que importam, as subjetividades, e eu preciso muito de pessoas assim perto de mim, porque no mercado você vê muita gente muito Cartesiana, né? cartesiana, então quem valoriza a subjetividade, quem valoriza a arte, quem valoriza as pequenas coisas, assim, essas pessoas você tem que mantê-las perto de você, porque as pessoas só te acrescentam mesmo. E como é que você, Marina, que hoje é um dos nomes da nova geração do pop mais insensatos, equilibra isso? Porque o mercado deve te pressionar, né? Eu acho que eu vou brincando assim com a coisa, eu fico em cima do muro. É uma ótima estratégia. Eu acho que eu fico um pouco em cima do muro. Eu não fico completamente low profile, né? Que não é meu tipo, também não sou muito low profile, mas também não me entrego toda, né? Não me vendo toda. Vendo um pedaço. Eu entendo até o que é produto e o que é eu. O que eu preciso alimentar e o que dá para vender. Posso fazer um dinheiro com isso aqui. Sim. Eu acho que tem que separar isso e não dá para vender tudo, né? Não dá para se vender inteira, assim. Eu entrevistei o Paulo Vieira, aquele ator maravilhoso, né? E ele me disse, ele tem ele é do interior de Tocantins, ele é um cara muito do povo, né, também. Uhum. E ele falou uma coisa para mim que foi genial. Ele falou assim, cara, eu tô na Globo agora, faço Luciano Huck, todo mundo fica, eu tenho uma reserva moral. Essa reserva moral não está à venda. Todo o resto eu vendo, mas a minha reserva moral não está à venda. Exatamente. Reserva moral. Isso. E você vai alinhando a sua reserva moral no decorrer da carreira. Você vai pensando, ali errei, entendeu? Aqui errei, mas aqui acertei, aqui condiz. E você vai ficando cada vez mais fiel. Assim, eu acho que a vida adulta vai ficando cada vez mais. As coisas vão ficando cada vez mais claras, né? Eu acho que você entra na vida adulta assim, com muitas responsabilidades e pouca vontade de lidar com essas responsabilidades. E aí chega e vai fazendo tudo, né? Assim, chega um momento que você. Eu tô com 28 anos, vai fazer 29 esse ano. Retorno de Saturno. Retorno né? de Saturno. Então, eu acho que é o exato momento que você fala assim, realmente, eu que vou ter que lidar com tudo, as consequências dos meus atos e tudo mais, assim. E aí você se situa na vida adulta, né? Senta na cadeira da vida adulta, assim, e fica em paz, assim. Eu acho que eu tô no início desse momento, né? De, tá, gente, realmente sou eu mesmo. Não vai ter mamãe, não vai ter ninguém, não vai ter nada. Sou só eu. Eu e meus B.O.s e eu e minhas meus escolhas, né? Ô Marina, você está dizendo que você precisava chegar perto de pessoas que entendiam aquilo que você tinha afinidade com o que você entende como arte. Eu li uma coisa muito legal que você disse que foi o primeiro disco que você fez do jeito que você quis fazer. Você alugou um espaço no meio do mato e foi para lá com a sua turma, né? Sim. Antes de chegar nesse momento, quando é que você percebeu que esse disco estava nascendo aí dentro? Assim, foi algum verso, alguma coisa que você viu, que você escreveu, que você falou, isso daqui é o início desse processo novo? Quando eu fiz o refrão de Numa Ilha, que eu fiz no violão assim, e quando eu fiz Mágico também. Quando eu fiz Mágico, foi um momento que essa música, na verdade, eu tô falando para mim mesma, né? Quando eu falo você tá precisando de um amigo, dá vontade de chorar, mas quando eu falo você tá precisando de um amigo, eu tô falando de mim mesma, porque eu precisava de um amigo. E não um amigo para trabalhar ou para fazer coisas grandiosas, mas um amigo para realmente me fazer prestar atenção nas coisas muito simples, assim, nas subjetividades mesmo, que eu tinha ficado meio distante, assim, por algum motivo, por 1 milhão de motivos, né? Mas essa música, inclusive, eu fiz ela aos prantos, assim, porque era realmente uma música que eu precisava dos meus amigos, sabe? E no momento que eu fiz essa música, eu decidi, eu falei, velho, eu quero meus amigos aqui, sabe? Eu quero minha galera, eu quero conectar com outra coisa, assim, que eu já fui muito conectada, mas que eu perdi, que eu precisava retornar, assim. E essa sua galera tá no norte de Minas? Minha galera é do norte de Minas, essa é a minha galera. E é bonito você falar isso, porque eu acho que ninguém está preparado para o sucesso que você tem, da forma abrupta e tão rápido como foi.
Por mais que você tenha passado uma vida inteira sonhando por esse sucesso, a sua vida inteira tinha 20 anos. E foi um sucesso muito grande, em que você teve uma mobilidade social e passou a ter acesso a coisas e pessoas de uma maneira muito rápida. E Muito ninguém está rápido. preparado para isso, né? Ninguém está preparado para lidar com tudo que tem que lidar, assim, é muita coisa para lidar. E, e é capitalismo, né? Então Claro. E o que eu acho, capitalismo, onde tem capitalismo tem disputa, né? Tem pressão. disputa de poder, assim. E realmente eu não estava acostumada com isso, né? Porque eu só cantava, fazia música, não tinha muita disputa de poder, não tinha muitas coisas para além do próprio trabalho para lidar, né? Como se fosse o emocional Com certeza. da sua função. Você tem a função e você ainda tem o emocional dessa função, né? Que é 1 milhão de coisas, assim. E aí o hate, e aí, enfim, é treta. Mas a gente dá conta. Terapia tem dia? Terapia em dia, faço psicanálise, que tem salvado minha vida, assim, para que a psicanálise é isso, né? Para você realmente se ouvir e entender quem você é, assim, o que que você gosta, quais são seus limites, o que que você, qual era o pulso inicial que fez você agir para fazer o que você quer fazer. Para mim, assim, me esclarece várias coisas, assim, inclusive no processo de composição do meu álbum, foi muito importante porque eu entendi meus signos, meus símbolos na psicanálise. E eu consegui trazer esses símbolos e encaixar nas minhas músicas, assim, sobre o que que eu acho que é a minha função. Por exemplo, em Ouro de Tolo, o que que eu acho que é a minha função na vida de uma pessoa que eu estou me relacionando? Um homem, né, no caso de eu ser hétera, com a pessoa que eu estou me relacionando. O que que eu significo nessa história? O que que eu significo nessa história que eu passei? Isso foi completamente a psicanálise que me ajudou a trazer em palavras, assim, uma coisa que eu já sentia, assim. E a música que encerra o disco, É a né? música que encerra o álbum. Você falou de mágico, agora você citou Ouro de Tolo. Queria que você falasse da composição, assim. Você disse que você precisa de ócios para você conseguir também garimpar dentro da sua cabeça mesmo, né? As coisas que são legais de serem garimpadas. Como é que as composições foram sendo costuradas, bordadas para chegar nesse resultado? Eu estava muito numa coisa assim. Eu mudei para São Paulo, né? Eu falei, gente, eu preciso primeira coisa, eu preciso dos meus amigos. Eu preciso das conexões reais da minha vida, que são reais mesmo, sabe? Que são pessoas que eu amo mesmo. Uhum. Preciso muito dessas pessoas. Eu preciso de natureza. Eu preciso muito de natureza e eu acho que não é só eu, não. É qualquer ser humano que é bicho precisa de ter a sua relação una com a natureza, sabe? Una com a terra, assim. E sem essa relação eu não sou ninguém. Eu não brilho, eu não tenho brilho. É tipo uma pessoa cinza sem a minha relação com a natureza. Eu preciso meditar, eu preciso me conectar com a espiritualidade fortemente, assim, que é uma coisa que importa muito para mim. E para uma pessoa que cria, para qualquer pessoa é importante, mas para uma pessoa que cria, se ela não enxerga a vida dela de poética, se a vida dela não é um filme, ela não tá fazendo arte, entendeu? Porque sua vida tem que ser um filme, mas você tem que ser artista, é na sua vida, você tem que ser o personagem de uma historinha que está sendo contada. A protagonista da sua história. A protagonista da sua história. Você tem que fazer isso, você tem que ter uma vida meio. É ilusão, mas não é ilusão, meio sabe? suspensa da realidade. Eu entendo o que você está dizendo. Você precisa disso. E eu precisava disso, eu tinha me tornado uma pessoa muito cética, muito pragmática, assim. Falei, não, eu preciso da minha poesia, sabe? Eu preciso olhar no espelho e falar, ai, gente, eu sou uma sereia, sabe? Vai viver. Não, hoje eu vou viver como se eu fosse uma sereia. Sim. Sabe? Eu preciso disso, até para compor. Eu vou compor essa música como se eu fosse uma sereia. Você tem que virar quase uma criança imaginando para criar, assim. Então eu precisava dessas coisas. Como que eu vou conseguir colocar nesse álbum? Como que eu vou conseguir trazer espiritualidade para esse álbum e ao mesmo tempo mexer com o corpo, né? Porque eu gosto também de mexer com o corpo das pessoas. Como é que eu trago essa coisa minha de ser essa mulher meio dominadora nas relações e que manda, que me entrego, mas sei a hora de sair, eu sei a hora de me colocar e eu sei que isso aqui é um presente para você, sabe? É meio que um personagem também que você cria, porque na realidade a vida é outra coisa, né? Mas como que eu vou conseguir colocar isso assim? E essas coisas que eu preciso, que são meus signos.
eu descobri na psicanálise. São meus signos, é sobre isso. Autoestima é muito meu assunto, porque eu lido com a minha autoestima o tempo inteiro. Eu tô o tempo inteiro, não, Marina, tá tudo certo. Você é bonita. Não, você é inteligente. Todo dia eu reafirmo essas coisas pra mim. Então é uma coisa que passa muito na minha cabeça e eu preciso falar. Eu também tenho uma coisa de levantar muito a autoestima das pessoas ao meu redor, assim, de trazer muito meus amigos para Essa a generosidade, energia né? da autoestima, assim, Sim. não, se enxerga, se coloca, sabe? O comportamento de vários amigos meus muda na convivência comigo, assim, porque eu começo a falar, não, levanta, sabe? Empina o nariz, se banca, se é isso, então faz isso, vai, corre atrás e faz o seu negócio. Sou muito essa pessoa mesmo. Então eu preciso trazer isso para as músicas. Eu preciso que meus fãs, eu preciso fazer isso com meus fãs também, sabe? Eu preciso que eles também olhem para dentro deles e não, eu sou maravilhosa, eu sou gostosa, eu sou foda, sabe? Eu tenho essa necessidade quase que fisiológica mesmo, assim. Eu preciso ver a outra pessoa falando, não, beleza, sou gostosa, tá lindo, a vida é maravilhosa, sabe? Você acha que os seus fãs já entenderam que o que você posta, muitas vezes, que é um lifestyle muito fora de uma realidade da maioria, também faz parte desse personagem todo que o artista precisa criar? Eu acho. Eu não sei, nunca pensei sobre isso. Porque claro que é a sua vida é real, mas quando você posta, tipo, tô na Grécia com a Anitta e com um monte de Eu não gente, moro na Grécia, eu você não moro mora aqui na em São Paulo. Grécia, e você está precisando do norte de Minas. Então, você acha que rola Exatamente. essa conexão também do fã Eu acho que entender? meus fãs têm a noção de que o norte de Minas é mais importante para mim do que qualquer lugar do planeta Terra, assim. Eu acho que eles têm essa noção bem forte, assim, que eu valorizo mesmo, que eu prefiro estar no meio do mato, lá numa roça, muitas vezes Na mesmo, cachoeira em Bitpoca. na cachoeira, lá em Itacambira, sabe? Não sei na Aham. onde, assim. Meus fãs sabem. Eu não sei se a maior parte das pessoas sabe. Agora, as pessoas que me acompanham, Sim. elas sabem. Agora, realmente, a coisa de viver um outro padrão de vida diferente da maioria, assim, é uma coisa que eu penso sobre isso, só que eu nunca concluí exatamente o que se pode Precisa se fazer, concluir sabe? também. Porque eu também eu não acho legal ficar esfregando na cara de uma população tão desigual certas coisas. Mas ao mesmo tempo eu falo, mas eu tô tendo a oportunidade de viver. É um, é um, é um embate, Sim. sabe? Eu Pra entendo, é uma mim, assim. dicotomia, entendo. Mas vamos pensar sobre isso aí vou Na falar na psicanálise. psicanálise sobre isso. Ô Marina, como é que você lida? A psicanálise talvez já tenha te ensinado a lidar com esses extremos, porque você é uma cantora que gera paixões, você mesma disse que tem muito hater, tem aquela galera que te ama e que te defende com unhas e dentes, tem aquela galera que fala, o que essa menina tá fazendo com a obra da Gal? Tem aquela galera que fala, que voz é essa? Tem aquela galera que fala, essa é uma voz muito diferente, mas muito conectada com o contemporâneo. Como é que você lida com esses extremos? Esse negócio da obra da Gal, como se eu estivesse mexendo na obra da Gal, né? A obra da Gal tá lá intacta, gente. Tá maravilhosa, linda. Ninguém tá mexendo na obra da Gal. Inclusive, estamos querendo que cada vez mais se fale da obra da Gal, que é preciosíssima. Para mim, é preciosa de um jeito assim que nem só musical, mas eu falo de minha autoestima mesmo. Isso que eu quero fazer com as pessoas, de levantar e fazer a pessoa se sentir uma gostosa e dona do mundo, é o que Gal fez comigo. Ela me levantou mesmo, assim. Eu não era uma pessoa que era um exemplo de autoestima mesmo, assim. Até meus 18 anos, quando eu me aprofundei mesmo em Gal, eu não tinha autoestima alguma, assim. Eu era uma pessoa que achava tudo de ruim sobre mim mesma. Tudo de ruim, assim. Até eu conhecer Gal Costa e falar: ai, a vida é linda, meu Deus, meu corpo, minha mente, sabe? Tipo, tudo é tão gostoso, assim. E foi ela que me fez sentir isso, assim. Ela, Caetano, Gilberto Gil, que me fizeram sentir uma loba mesmo, assim. Mas eu não sei se eu dou tanta credibilidade pra Rita, porque quando eu vejo a história dos meus ídolos, nenhum foi 100% amado, entendeu? Muitos, Nem inclusive, Jesus foram Cristo, bem Marina. odiados. Nem Jesus Cristo morreu, sabe? Então, o que eu posso fazer, entendeu? Eu não consigo fazer Não outra te coisa. incomoda? Porque a gente estava conversando aqui nos bastidores, eu disse para você, eu não conseguiria. É.
Eu que não Me tenho incomoda, fã, mas me eu incomodo quando consigo. falam da minha entrevista. Essa entrevista foi ruim, eu fico: "Ai, meu Deus, como é que você aguenta", Me sabe? incomoda, não vou dizer que não me incomoda, eu fico: "Ai, chato", sabe, tipo, não vê então, vai ver outra Exato, coisa, sabe. exato. Como se fosse assim, como se eu estivesse obrigando alguém a me escutar, entendeu. Ninguém tá obrigado, sabe. Cada um tem sua pesquisa, seus Uhum, aprendizados, suas coisas que tá vivendo, assim, cada artista é uma coisa, é um negócio, assim. Você tem todo o direito do mundo de escutar outras coisas, sim. sabe. Agora, eu não tenho culpa se as pessoas gostam de me ouvir, gente. Eu não tenho culpa de ser boa, o que que eu posso fazer? Muita gente realmente é minha fã e gosta do meu trabalho e me mantém aqui onde é que eu tô. E e aí a pessoa que tá falando mal, não tá no meu show, tá perdendo, entendeu? Tá perdendo. O pior é quem fala mal e tá no seu show, né. É. Aí você fala: "Deita na BR", porque É por realmente isso que não dá pra dar credibilidade, entendeu? sim. Até que algumas pessoas eu dou credibilidade. Se você virar pra mim e falar assim: "Olha, Marina, esse seu álbum tem isso aqui que eu não gostei, isso aqui que eu não gostei, tem esse ponto que eu não gostei, acho que você pode melhorar nisso, acho que eu vou super te Mas ouvir". Marina, pra quê? Você Mas é legal, entende? eu Você é gosto de artista, eu você gosto pode de fazer o quem que é você sincero. quiser. Mas eu gosto de quem é sincero e fala assim: "Ó, você está se mitonando muito nessa música. Dá uma pesquisadinha só pra você cantar no". A pessoa Você sabe quando a crítica é construtiva. Sim. E você sabe que a pessoa, ela vê que você, se você treinar, você consegue. Uhum, Agora a pessoa, tipo, te trata como se você fosse o lixo da humanidade, que eu já vi gente falando de mim como se eu fosse assim, é o lixo que uhum, caiu uhum. no cocô do cavalo. Eu falo: "Gente, mas não é possível que eu seja o cocô do cavalo", sabe. Eu acho engraçado às vezes, eu falo: "Não dá pra levar a sério quando a Claro, pessoa eu fala também assim". acho engraçado, porque Não é possível que a pessoa realmente acha que eu sou esse lixo humano. a gente está falando de voz, eu ouvi você dizer numa entrevista que para esse disco, você fez um mergulho mesmo, você fez um aprimoramento técnico da sua Foi. voz, né, como é que foi isso? Eu trabalho com Blush, né, que é incrível, mudou minha vida. Tem 2 anos que eu trabalho com ela já, assim. Meus fãs que me acompanham, cada show que eles vão, eles falam: "Gente, a voz melhorou". Aí o próximo show eles: "Gente, a voz melhorou". Tá, vai aqui, Blush, Blush é minha produtora vocal. tá, Eu algum sempre app. tive escolhas melódicas, escolhas vocais muito interessantes, assim, e únicas, né, muito minhas, Uhum, assim. uhum, assim como É, Gal. assim como Gal, assim como uma galera, né. Sim, Escolhas muito únicas, assim, e tal. Só que eu nunca tive muita técnica, porque eu nunca tinha estudado mesmo canto, nunca tinha realmente feito a coisa virar técnica, né, era sempre muito intuitiva. Só que escolhas muito boas, de bom gosto, assim. Aí eu falei: "Porra, realmente chega um momento que com a autenticidade você consegue chegar longe, mas aí se você não trouxer a técnica depois, aquela autenticidade sua, ela vai ficar só como se fosse uma promessa a vida inteira, sabe. Ali, sem muita fazendo arte sem muita responsabilidade mesmo, né, tipo uma coisa meio: "Ah, gente, eu tô brincando aqui no meu estúdio, eu faço o que eu quero", assim, né. Eh, mas chega uma hora que você tem que trazer a técnica junto, assim. Aí eu falei: "Porra, vou precisar fazer um trabalho mais profundo vocal aqui, estudar mesmo, entender os moldes realmente que eu preciso ter para fazer o que eu quero fazer, sem mudar o que eu quero fazer, exatamente o que eu quero fazer, só que colocando no molde correto, né, para sustentar, enfim". Que são coisas que eu nunca estudei na vida, assim. E aí eu comecei a estudar com Blush e, gente, é outra quando vida. você diz para colocar nos moldes corretos, você está falando de técnicas de colocação de Técnica de voz. musculatura mesmo, assim. Hoje em dia Ok. eu tenho uma disponibilidade muscular aqui que é outra. Eu já tinha, por exemplo, eu alcanço tons muito altos. Minha preparadora fala que eu vou do agudo e grave. Eu não tenho um tipo específico de voz, mas eu vou entre o agudo e grave. Eu vou no tom muito grave e vou no tom muito agudo. Só que como eu não tinha técnica, eu ia no tom muito agudo e no tom muito grave, num molde meu que eu inventei, entendeu? E você acabava tendo dores de garganta, coisas Acabava ficando assim? rouca, Ok. acabava, às vezes, não colo por exemplo, você vai fazer um agudo, você tem que ter médios e graves junto desse agudo, você não pode ir só com agudinho. Então você tem que ter uma técnica e um molde específico para você colocar os médios e graves junto com o agudo. Eu não tinha a menor noção disso. Hoje eu tenho um estudo com Blush exatamente para trazer os médios e graves junto com o agudo. Aquela coisa de colocar a voz nasal que eu gosto de fazer. Tem uma técnica, isso é uma técnica. Eu fazia de um jeito Muito seu e muito muito aprendeu meu, com você enfim, mesmo, tipo: "Gente, quero autodidata. cantar, eu vou cantar aqui desse Sim. jeito".
Mas é uma técnica. E quando você vai para esse lugar também no nasal, você também tem que colocar os médios e graves. E eu não colocava. Então, isso também é uma pesquisa que, caralho, gente, é bom demais assim mesmo. Aí, quando você vê que você coloca, faz o agudo e coloca o médio e o grave junto, o som sai outro. E para gravar em estúdio, por exemplo, é muito importante que você faça a voz perfeita com os agudos. Você tem que mixar a voz dentro da sua cabeça. Mesmo assim, você tem que colocar o músculo no lugar certinho, que a voz já sai mixada. Isso eu nunca tinha feito, tipo, mixar a voz dentro de mim realmente, assim, eu só jogava. Por mais que você goste, e eu acho lindo isso, genuíno, quase ingênuo, eu quero ser cantora do norte de Minas, você já assimilou que o mercado te exige uma série de coisas para que você consiga permanecer nesse lugar, né? Exatamente. Dançar. Eu sempre dancei. Sempre fui boa de dançar. Inclusive, se eu não fosse cantora, eu seria dançarina. Eu já pensei uma época, quando eu comecei a cantar, eu pensei, cantora ou dançarina? Porque eu pensei em também fazer uns cursos de dança, dar aula, sabe? Eu pensei em várias coisas assim. Porque era uma possibilidade também. Fiz balé 6 anos da minha vida, depois fiz 2 anos de dança contemporânea. Então, eu tenho realmente uma coisa com a dança, assim. Do que eu tava falando? Eu estava falando de você ter A consciência. técnica, a coisa da técnica. Exato. Mas você percebe que para ocupar um certo lugar, seu corpo ele precisa ter uma outra postura, sabe? Aí você percebe que você já não pode entrar no palco assim. Você já tem que abrir seu peito, tem que ficar o tempo todo com o peito aberto. Aí agora, por exemplo, eu estou estudando dança do ventre pro show de lançamento, pro show do Coisas Naturais. Então é uma dança que é muito sentida, né? É uma dança que se você não tiver completamente conectado ali, eu já sabia um pouquinho de dança do ventre ali, dava para enganar. Agora, Formada pelo realmente Oclone. estudar. Formada por Oclone, exatamente. Inclusive, eu dancei dança do ventre quando era pequenininha por conta de Oclone. Claro. Mas aí você percebe que quando você coloca técnica, você vai com uma professora mesmo, cabulosona ali, que vai te ensinando realmente o caminho do movimento, aí é outra coisa, assim, seu movimento fica com muito mais qualidade, muito mais limpo. E a mesma coisa é a voz. Você Uhum. pode até ter boas escolhas e tudo mais, cantar ali e tal, mas chega uma hora que realmente tem que ter técnica. E, por exemplo, para aguentar palcos enormes, se você não tiver muita técnica e muita voz, Você fica sem fôlego. você fica sem fôlego, você Claro. não consegue correr aquele palco. No Lollapalooza, o que eu fiz, Sim. eu tinha 6 meses que eu tinha lançado o meu primeiro álbum, nunca tinha tocado com aquele tanto de gente, tinha mais gente que na minha cidade ali naquele lugar, eu não tinha a menor noção que ia ter esse tanto de gente. Antes de entrar no palco, eu tava assim, véi, será que alguém vai ver meu show? Eu achava que não ia ter ninguém, cheguei lá 60 mil pessoas, gente, eu não tô acreditando. E além do costume também, é Claro. técnica também você se acostumar com isso. Porque aí, de E repente, esse se você entra no... acostumar, não é em nenhum momento você ficar blasé com aquilo, né? Mas É, você entender entender o seu lugar ali, o que você tem que seu fazer. tamanho, né? Exatamente. E aí tem que ter muita técnica para dançar num palco grande, tem que ter muita técnica. Você tem que ter muita técnica para criar o show, porque você precisa preencher aquele palco, você precisa. Eu sou uma pessoa que eu participo muito dos arranjos das músicas, né? Eu gosto que a coisa se eu não Sim. dançar com aquilo, Você não, já me não, contou não, isso. eu sou Não faz chata. sentido. Se Eu você sou chata com arranjo. Eu gosto de músico foda, eu gosto de músico bom, sabe? Gosto de saber quem é o músico que vai tocar. É aquele ali, beleza, vamos ver. Sabe? Porque realmente importa muito pra mim o groove. Se a banda não groova, eu não sinto o negócio, assim. Então eu preciso realmente de uma banda que groove muito. Isso precisa de técnica. Isso é por conta dos tempos de banda que eu tive, né? Então eu consegui entender exatamente o que precisa para uma banda ser robusta, né? Eu quero saber se você tem noção de que você só tá falando de banda. E Eu vou ter que montar uma você. banda, Pois gente. é, eu tô Vocês mais vão ver, daqui a achando. pouco eu vou montar uma banda. Vai ser um projeto paralelo com meus amigos e a gente vai fazer um som muito psicodélico. Marina, uma das maiores críticas, eu acho, que o pop contemporâneo tem, e você é uma dessas expoentes do pop, você falou de dança, o quanto você gosta de dançar. São as coreografias do pop. Se a gente for falar do pop internacional, a gente não está falando só do nacional, mas do pop internacional, são coreografias muito que incitam o sexo. Né? Tem uma corrente aí do jornalismo e de fãs que até brincam, né? Ah, não é pop, é soft porn. Como é que você vê essa questão? Sim, eu acho que é uma linha tênue, né? Entre o que é um soft porn e o que é uma apresentação livre e, enfim, que é um corpo simplesmente fluindo na beleza de ser um corpo, entendeu? Eu acho que
quem é inteligente consegue ver a diferença de um e do outro, né? Quem realmente tem um senso crítico, assim. Agora, se a pessoa não tem esse senso crítico, aí não dá nem para começar a falar com a pessoa isso, porque são coisas diferentes, né? É uma linha muito tênue. Eu não gosto dessa coisa careta de, ai, não pode ter, não pode citar sexo, não pode citar sensualidade, sabe? Que tudo parece muito soft porn, entendeu? Mas esse seu disco Coisas Naturais, me parece que você colocou o pé no freio bastante, né? Tá, assim, é um disco que não Mas não porque eu incita tenho algum absolutamente problema. nada. Não, óbvio, não Mas, por por você exemplo, ter problema, carnaval mas incita. E, por exemplo, Coisas mas é Naturais, mu gente. A o na música Coisas Naturais, sinceramente, é uma putaria aquela música. mas é de uma maneira tão É poética, poética. não é explícito como a Não gente é tem explícito. visto por aí. Mas eu também não tenho problema de ser explícito dependendo de como é feito. Eu não sei te explicar exatamente, porque é realmente uma linha tênue, então não tem como explicar exatamente, mas você sabe quando a pessoa está fazendo um objeto de arte com aquela coisa explícita e Uhum. quando a pessoa está vendendo o soft porn, entendeu? Eu acho que são coisas diferentes, assim. Eu acho que não falaria que eu nunca lançaria uma música completamente explícita, sabe? Super lançaria uma música completamente explícita a outro momento, com 40 anos, com 50 anos, uma música extremamente explícita. Mas eu ia pegar e tentar fazer um mousse daquilo, entendeu? Um grande mousse, assim. Realmente uma coisa artística, uma coisa que sai do ser, né? Que sai da alma, porque tem esse sexo que sai da alma e esse sexo que é apenas o corpo, né? Sim, sim. Eu não posso deixar de falar de uma iniciativa sua, com a sua empresária, que é louvável, que se todo artista que tivesse chegado no seu tamanho fizesse, a música brasileira ia estar ainda mais diversificada e ainda Sim. mais plural, que é a casa de shows que vocês abriram, que é um espaço, né, chamado A Casa da Música Brasileira. O nome já é maravilhoso. Maravilhoso, Que é né? localizado em São Paulo. Eu estou esperando a sede no Rio de Janeiro. Vai ter que ter, né? Vai Eu ter acho que assim que a ter. gente tem que fazer uma parceria. Cada artista de cada região, a gente faz uma parceria e monta juntos a Casa da Música Brasileira em cada estado. Eu acho. Como é que Já fica aí a nasceu dica. essa ideia? E como é que está sendo a Marina curadora, empresária? Então, por essa coisa da comunidade, estou precisando de um amigo, né? Eu falei, gente, depois da pandemia, muitos lugares pequenos, que foram os lugares que me fizeram, inclusive, que é pequenas casas de show para 100, 300 Uhum, pessoas, sabe? Pequenas casas de show que me fizeram. Já toquei em casa de show até para 50 pessoas, sim. assim. Então, são palcos muito importantes para mim, são palcos que me descobriram, são palcos que eu descobri o meu público, assim. E depois da pandemia, muitos lugares desses fecharam, né? Porque não E conseguiram nunca se mais bancar, abriram. assim. Sim. Então, eu acho que a gente precisa realmente devolver para o mercado, devolver para a música, para a arte, uma coisa que a gente perdeu depois da pandemia, que são esses lugares de descobrir artistas novos e trazer um público para conhecer artistas novos, assim. Então, a gente meio que e além da necessidade também de encontrar, né? De se ver, assim, tipo, um lugar onde a gente se encontre, um lugar onde as pessoas estão juntas conversando sobre arte, que é o único assunto que existe dentro daquela casa. Então, realmente Qual é a precisava disso. capacidade da casa? A gente tem uma área de eventos para até 500 pessoas, que é um jardim lindo, que tem uma árvore pau-ferro, assim, gigantesca, maravilhosa. É uma das primeiras casas modernistas do Brasil. Então é um lugar muito lindo mesmo, assim, inspirador, completamente inspirador. Eu vou Eu super fiz meu conhecer. álbum todo. Por favor, Não, já vamos a gravar Thalita uma coisa sempre me lá. convida, Vamos só que gravar um programa eu não sei lá. se você sabe, eu tô com um bebê, né? Leva Eu ele? acabei não, eu moro no Rio, Marina, ele tá com 6 meses, eu ainda não consigo sair de casa, Tá. mas Então eu deixa eu fazer um irei. ano, aí você leva. Ou então você abre uma sucursal no Rio. Vamos ser sócia lá? Olha, eu entro com todo o resto menos com dinheiro e eu te ajudo. Fechou, a te gente arruma o ajudo dinheiro com as nisso. marcas. Mas é uma iniciativa É uma linda. iniciativa linda e é muito para aquecer mesmo, para manter o mercado aquecido, assim, sabe? Eu acho que quando você conquista uma plataforma e você conquista essa plataforma com muito suor, sabe? Muito suor e sangue, porque nada me foi dado, né? Eu não fui uma Uhum. artista que fui descoberta, ou que alguém foi lá e falou, vem Marina, Ou é vamos filha de fazer. Ou é alguém. filha de alguém, ou tinha dinheiro, ou Aham. nada, né? Realmente foi minha cara de pau e
no meu talento. Eu falei, quem eu Sim. sou? Eu que tenho que ficar aí, eu que tenho que estar aí. E fui, e, enfim, aconteceu. E sorte também, né? E, enfim, juntam Sim, uma série de. uma série de coisas, assim. Estar no lugar certo, na hora certa ali, enfim. E também fazer música boa, né? Porque também se não Com fizer, não adianta nada certeza. tudo isso. Fazer Com música ruim. certeza. Mas eu falei, eu consegui uma plataforma. E eu percebo que essa plataforma que eu consegui, de contatos, de tudo, essa plataforma, ela não precisa servir só para mim, assim. Porque até seria um desperdício se fosse só para mim tudo isso. Claro. Porra, eu conquistei tudo isso e só eu vou utilizar disso aqui, sendo que mais umas 10 pessoas, pelo menos, conseguem utilizar da mesma plataforma que eu tenho, assim. Até de profissionais que trabalham comigo, sabe? Eu consegui realmente fazer uma equipe muito boa, muito foda, muito empenhada, muito inteligente, muito criativa, assim. Então, às vezes, minhas amigas, assim, que ainda estão num estágio, em outro estágio da carreira, assim, eu chamo e falo assim, ó, você precisa dessa pessoa, dessa pessoa, dessa pessoa, dessa pessoa. Aí você vai conversar com fulano, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo, aquilo, aquilo. Pronto, Você resolveu o pega problema. pela mão e. Pega pela mão e falo mesmo assim. Você Então, expandiu o seu capital social, né? expandir meu capital social. Aí a gente faz alguns eventos lá com alguns artistas, chama pessoas formadoras de opinião, inclusive você já foi convidada para ir lá Sempre sou várias vezes. É. convidada. E eu fico assim, ai. Mas aí agora a gente vai lançar um edital com a Petra, que a gente vai bancar 2 álbuns dentro da casa, mais 2 álbuns, 2 álbuns e 2 audições, 2 álbuns e 4, não sei, alguma coisa assim. A gente vai lançar o edital, vai estar tudo certinho. Mas vão ter audições de álbum e fazer o álbuns álbum. Aham. pelo edital. E fazer álbum inclui lançar o álbum, assim, tudo. O álbum pronto, para a pessoa só lançar. Inclusive, a gente vai ter todo um aparato lá, de gravadora e tudo mais, para realmente fazer o lançamento bonitinho, assim. A gente quer fazer 2 álbuns de pessoas que nunca lançaram um álbum. Você tem noção da dimensão que é isso? Porque você lembra também quem era a Marina de Nossa, Taiabei? se eu Como é que é o tiver nome? Taiobeiras. Taiobeiras. Se eu tivesse alguém para fazer isso comigo, gente, assim mesmo, falo, vem aqui que nós vamos tem aqui o produtor, o fotógrafo, o diretor criativo, Uhum. e lá tem tudo. Lá tem sala de ensaio de dança, sala de ensaio de banda, tem estúdio de gravação, tem área de eventos para 500 pessoas, tem escritório, tem sala de fotografia, tem tudo. A pessoa realmente consegue sair de lá com tudo pronto. Quando a gente acabar esse papo, eu quero o telefone da sua psicanalista, porque ela te transformou numa outra mulher. Você acha? Completamente. Eu tenho uma gratidão por essa mulher. Uma gratidão mesmo, assim, porque ela é muito inteligente, ela é muito boa. Mesmo, Mas assim. você também é muito inteligente. Você É. soube lapidar o que você tem de Porque melhor. também você tem que ser inteligente para entender o que a psicanalista está te Com falando, senão você não certeza. entende nada, né? Com certeza. Inclusive, ela me passou vários livros, ela me passou um dever de casa mesmo, assim. Nietzsche, eu tenho que ler Nietzsche e Bauman. Você está pronta para fazer o Roda Viva, tá? Já tô te dizendo. Entendeu? Eu tô estudando para Pois isso. Eu é. vou chegar lá com todos os livros lidos. Alô, Vera Magalhães, ela tá prontinha. Marina, para encerrar essa nossa conversa, eu espero que a próxima não demore tanto tempo. Por favor. Eu queria saber o que o sucesso te trouxe de melhor, de mais vantajoso, de mais glamuroso, tipo, comprar uma passagem de primeira classe para a Grécia é muito bom, quer dizer, deve ser muito bom, não sei, mas deve ser bom. muito bom. É E bom, o que mas é ele uma te loucura, tirou? né? Meu Deus do céu, é muito dinheiro, gente. Você acha ainda? Você fala, meu Deus Ah, do eu céu, acho. muito dinheiro. Eu acho. Eu não tem como não achar, velho. É muito dinheiro. Eu sou, assim, uma pessoa que eu não tenho problema em gastar dinheiro. Desde que eu veja que não é um dinheiro mal gasto, sabe? Que eu tô gastando com besteira. Aí, às vezes, eu fico assim, será que eu precisava comprar uma passagem primeira classe pra Grécia? Por que eu não fui ali de boa? Tranquila, eu já ia gastar um dinheirão lá, ainda gasta mais esse dinheiro. Tipo assim, eu nem dormi na viagem, fiquei só no telefone. Sabe? Às vezes eu fico pensando assim, de gastar dinheiro certo. Mas a coisa mais glamurosa que me deu, eu acho que é alimentação, velho. Minha alimentação subiu de nível demais. Hoje em dia eu como só orgânico, eu tenho uma cozinheira na minha casa que faz só comida orgânica pra mim. Isso é a maior riqueza da minha vida, Você tá? sabe que se eu um dia for rica, eu vou ter 2 luxos. Uma cozinheira, comida orgânica eu já como há muito tempo, assim, mas uma cozinheira e um motorista. Eu tenho. Isso é bom demais. Eu Aí você acho falou também. outra coisa que é maravilhosa. Agora, a coisa da cozinheira, no momento que eu tive minha cozinheira
e as comidinhas orgânicas, tudo bonitinho na minha casa. Eu falei, meu Deus, tô em paz, tô em paz. Claro. E eu sou uma pessoa que eu tenho uma dificuldadezinha de comer. Se a comida não tá ali, eu passo horas sem comer. Eu fico assim, 10 horas sem comer. E aí, ela estando lá, fazendo a comida, ela vai e coloca a comida na minha frente. E eu, ai, comida. E como, assim? Então, realmente melhorou muito minha vida. Acho que é um luxo que eu faço questão. Eu abaixaria meu padrão de vida, E mas eu manteria a manteria a cozinheira. cozinha com a Eu comida entendo. orgânica. Porque comida orgânica também é mais É, caro, né? é mais caro. Mas, Ai, na gente, verdade, eu tô feira tá dizendo caro que eu demais. Eu fiz uma sempre... feira essa semana que eu falei, É, que isso? Eu não tô é, acreditando que eu tô gastando esse dinheiro em é. comida. Eu fiz um tratamento para engravidar muito longo. Então, durante o tratamento, eu já comecei a comer comida orgânica, porque o É médico outra falou, é vida, né? outra coisa, tem que comer comida orgânica. Então, eu passei a comer só comida orgânica. E Mas é agora eu um vou levar o luxo meu gato absurdo, no né, num país como nutricionista. o Outro Brasil. luxo, vou levar o meu gato na nutricionista, porque ela vai passar uma dieta para ele. E eu vou fazer comida orgânica pro meu gato também, que meu gato não vai comer ração mais. Vamos falar dos contra, Marina. Mulher, a vida, O sucesso já te tirou o chão, assim? como você fala, tipo, Disso, de tipo, a desconectar? vida é bela e você se desconecta de que a gente mora num país miserável também. Não, nunca me desconectei, porque eu acho que por eu ter vindo de um ambiente, não vim desse ambiente de riqueza, eu também não vim, eu nunca fui miserável, né? Eu sempre tive o que comer, onde morar, né? Pelo menos. Mas eu acho que por isso eu não consigo me desconectar. Minha mãe não deixa eu me desconectar. Porque se eu gasto R$ 10 no café, ela fala, você tá gastando R$ 10 no café? Deus que eu faço esse café pra você por 99 centavos, sabe? Então ela não me deixa realmente é, achar que a vida, Mas é bom, sabe? né? Ter Eu uma acho muito mãe importante. assim pra... Meu pai também fica, meu Deus, você gastou esse dinheiro, pelo amor de Deus, não faz isso. E Pensa no seu futuro, menina. pensar no futuro e eu acho que mais do que isso, para meu pai e minha mãe é a mesma coisa que eu. Tipo assim, não tem problema você gastar dinheiro. O problema é você gastar dinheiro à toa, entendeu? Olha, tem um tanto de gente que esse dinheiro que você tá gastando resolveria a vida da pessoa e você vai gastar esse dinheiro com essa Uhum. coisa que nem serve para você, sabe? Que você não vai usar para nada, assim. Então eu tento me conectar. E também porque eu vejo muita notícia, né? Eu não sou uma pessoa alheia, assim, às coisas do que tá acontecendo, enfim. Tenho muitos amigos que não fizeram essa mesma ascensão social que eu, né? Que é uma coisa muito Muito aconteceu na minha específica e vida, muito muito rara, específica, sim. assim, mas eu tenho a maior parte dos meus amigos não fizeram esse mesmo salto que eu, né? Então, não tem como, meio que não tem como, assim. Eu meio que vivo como se eu fosse, tipo, ainda aquela Marininha lá de Itaiobeira, só que de repente eu tô na casa de uma tia rica. Às vezes eu tô lá na minha casa, eu sinto que eu tô na casa de uma tia rica, sabe? Eu falo, caralho, tem leite condensado na geladeira, velho. Goiabada, Você sabe? acabou Queijo de coalho. falar de comida orgânica, vai me meter um leite condensado, Mas eu garota? amo leite condensado. Quando eu era criança, eu ia na casa da minha tia rica e abria o leite condensado na geladeira e comia. Detalhe, sua tia rica hoje olha pra você e você que é a tia rica, né? Não sei se eu sou mais rica que ela ainda, será? Nossa, ela é tão bilionária, né? Mas, amor, eu não tô nem perto de bilionária. Mas eu tô longe, assim, mas eu tô léguas. Acho que nunca chegarei. Mas, Marina, eu desejo muito que não só coisas naturais e tudo que você vier a fazer, continue sempre com a sua verdade. Mesmo que a sua verdade, num momento futuro, você olhe para trás e fala: Nossa, eu estava muito perdida. Mas é a sua verdade daquele momento, porque eu acho que é isso que conquista as pessoas e é isso que faz você ficar equilibrada com tanta gente É, invejosa, com tanto hate, com tanta gente, como você disse, que fala as coisas assim, mas estão lá no seu show consumindo. Então, vai. Ninguém nunca. Raríssimas são as pessoas que vai falar para você, continue. As pessoas normalmente falam para a gente parar, né? Então, continua, vai. não tem outra Não alternativa, na tem, realidade, não assim. tem. É meio que, é quase automático É. pra mim fazer tudo isso, assim. Mas obrigada. E pensa muito na sua ídola, assim. Gal Costa, quantas vezes, principalmente na juventude, ela foi vista como uma cantora menor, foi comparada demais, foi vista como uma cantora que muitas vezes não cantava, só cantava homens, que muitas vezes não cantava aquilo que vivenciava. E olha o tamanho de Gal, olha o legado que Gal nos deixou. Então, a seta, como diz Gilberto Gil, ela aponta, a seta do tempo, ela só aponta para frente e vai. Ela é uma referência pra mim nisso demais, porque foi muita resiliência, né?
Muita. Muita resiliência, assim. E eu acho que ela desperta em mim fortemente essa resiliência, assim, porque eu tenho muita resiliência também. Eu não me importo, por exemplo, se eu fizer um show e esse show for ruim. Eu falar, no próximo vai ser bom. Se não for bom, no próximo. Eu sempre tô assim, beleza, no próximo eu melhoro. No próximo eu faço aí o beabá aí que vocês estão querendo, sabe? Porque realmente você tem que ser muito resiliente nesse lugar, assim. Mas só tá aí quem é resiliente, né? Exatamente. Só tá aí quem é resiliente. Exatamente. Porque meio que ninguém tá ileso. Eu não sinto que é uma perseguição comigo, não, sabe? Eu sinto que todo mundo tá levando mesmo, assim. É o preço que se paga também e é a vida, assim. Mas é triste, tá, mulher? Ficar vendo hate. Meu Deus, gente, vai viver a vida de vocês, Não é? sabe? Vai criar um gato. Melhora a vida, tá? Vai criar um gato com ração, mas cria um gato. Cria um gato, gente. Dá tanto amor pra gente, o gatinho. Você nunca vai ficar dando hate nos outros na internet. É isso. Obrigada, viu? Obrigada, amor. Até a próxima. Até a próxima.